Nós estamos conversando com o João Brant, ele é o secretário de Políticas Digitais da SECOM. Então, nós, como vocês estão vendo, ele não é advogado, não é a área dele, então nós vamos ter uma conversa na quinta-feira com a advogada Flávia Lefebvre, uma das maiores especialistas em direito na esfera digital, e aí nós vamos falar sobre todos os temas propriamente jurídicos desse confronto com o Twitter. Eu tinha duas questões para encerrar da minha parte, depois deixo com o Edgar. Duas questões diferentes, se você puder responder ambas, e aí depois entrego para o Edgar. A primeira você fala no seu Twitter do fim de semana sobre essa tentativa ou esse pênalti que o Musk está procurando aqui no Brasil, aparentemente não só no Brasil, que ele está querendo obter do Supremo a interdição da plataforma, o bloqueio do Twitter, não é do escritório do Twitter, é o bloqueio do Twitter aqui para armar uma revolução política aliado à extrema-direita aqui. A mesma coisa na Europa. Na Europa, inclusive, a União Europeia já falou, se continuar afrontando desse jeito, a gente pode bloquear. Já foi mais agressiva. Você vê alguma chance de bloqueio do Twitter no Brasil? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, aí, nesse tema que você estava tratando até agora, em relação à inteligência artificial. Você acha que é desejável, é estratégico e possível desenvolver uma plataforma robusta de inteligência artificial brasileira? Então, primeiro, sobre a questão do bloqueio. Acho que o bloqueio é possível. Se ele é provável, não sei. Eu diria que se eu tivesse que apostar hoje, eu ia botar metade. Porque o que é bem capaz de acontecer? O Twitter realmente não ter nem representação de escritório de advocacia no Brasil, porque se ele já, com representação e sede, ele não está disposto a cumprir a ordem judicial, você imagine sem, né? Se ele vai ficar botando um advogado para selecionar a ordem judicial que ele vai cumprir ou não sei, é uma hipótese, porque também ele pode chegar à conclusão que, assim, sair de um mercado brasileiro e tomar o risco de um bloqueio, não está claro o quanto isso acontecer imediatamente interessa a eles. Então, acho que pode haver bloqueio. O bloqueio vai acontecer caso haja um desrespeito sistemático a ordens judiciais, e aí, evidentemente, a justiça não vai ter outra escolha. Então, e é possível de aplicar. A gente sabe que sempre você tem como utilizar VPNs, etc., mas para uma operação comercial rodar, você não tem como rodar se você tiver os IPs bloqueados. Agora, isso vai depender um pouco, acho que, dos movimentos e da opção. Nós estamos vendo o Elon Musk comprar briga com todo mundo, né? Comprou briga no Reino Unido, comprou briga na União Europeia, está comprando briga na eleição americana, comprou briga na Austrália. Então, assim, ele está um causane no mundo inteiro. E isso vai, em algum momento, a turma também que investe, os adultos na sala dele, vão ter que falar, calma, amigo, isso aqui é um precedente péssimo que você está gerando. A União Europeia está falando publicamente em bloquear o Twitter caso eles não obedeçam à lei de serviços digitais lá. Alto escalão da União Europeia, não é assim qualquer um. Então, o nível de problema que ele está tendo no Brasil, ele está tendo em outros lugares, e eu acho que não faz sentido para ele se isolar como um serviço só americano. Acho que ele não vai por esse caminho. Então vamos ver como é que a coisa acontece. De toda forma, ele está forçando uma situação que o permita botar a culpa nos outros, né? Sendo que, na verdade, se os funcionários dele estão ameaçados de prisão, é porque ele deu uma ordem de não obedecer a ordem judicial. Então você vira e fala, ô Mauro, assume a representação legal aí, judicial da revista Fórum, mas não obedece nenhuma ordem judicial não, tá? Não obedece não. O que chegar aí você não cumpre. Loucura. Aí você fala, bom, não tem precedente um negócio desse. Não tem. Quem que está ameaçando a integridade e quem que está gerando o risco para o funcionário? É o dono da empresa, não a justiça brasileira. E aí vem um pouco a segunda questão que você pôs sobre IA. Acho que o Edgar, inclusive, certamente tem uma visão também sobre isso. Eu acho que sim. Acho que, primeiro, o Brasil está investindo nisso. O Brasil, a gente viu o plano, o esboço do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial sendo divulgado, muito robusto do meu ponto de vista, quer dizer, com uma capacidade de enxergar o problema e a necessidade de usar a inteligência artificial para enfrentar os problemas do Brasil, problemas sociais, problemas econômicos, né, e desenvolver uma indústria brasileira potente.
Então, tem investimentos em processamento, em armazenamento, enfim, em capacidade de processamento de dados, de armazenamento de dados, mas também em inteligência de desenvolvimento. E isso, obviamente, que nós temos, eu acho que aquela discussão lá que se fazia na década de 70, né, do Fernando Henrique Cardoso, da teoria da dependência, ela, de certa maneira, volta. Ela está sempre presente, mas ela volta assim, bom, nós queremos tentar um negócio próprio, nós vamos ter uma adesão a, por exemplo, ficar utilizando sistemas de IA fundacional das grandes empresas, desenvolvendo aplicação aqui no Brasil. E se for fazendo isso, vai ser em quais condições de contrato. Então, uma parte do que a gente está fazendo, inclusive, na discussão da regulação, é como é que eu posso fortalecer a parte brasileira nesse negócio? Como é que eu posso fortalecer, por regras gerais, que o desenvolvedor das grandes plataformas não impõe, não jogue todas as responsabilidades nas costas de quem vai depois só oferecer o serviço no Brasil, que pode ser alguém que vai desenvolver em cima de um modelo fundacional deles, ou pode ser alguém que vai criar só uma máscara para um serviço de saúde, para um serviço de outra aplicação. Então, ou seja, a resposta, a meu ver, é sim, somos capazes de desenvolver IA que possa gerar... e aí não estamos falando de IA como se fosse um modelo ou uma IA generativa, estamos falando de uma inteligência distribuída e capaz, de uma indústria capaz de se aproveitar de diversos elos distribuídos no Brasil, mas também a gente vai ter que discutir, pelo tamanho do que isso demanda, nós vamos ter que discutir qual é o nível de relação de dependência que a gente quer estabelecer com as empresas estrangeiras. Essa discussão ela é inevitável, independentemente das opções que o Brasil faz. E você precisa ter inteligência estratégica nisso. Saber, pensa, como é que você não cria um fechamento, como é que você cria, na verdade, ao contrário, um aproveitamento desses recursos, mas estabelece condições em que isso vá gerando transferência de tecnologia, capacidade de formação de quadros de desenvolvimento e de mão de obra no Brasil, e vai trazendo aos poucos maior capacidade, gerando maior capacidade do país avançar. Edgar, eu vou ficar quietinho agora, tá? Deixa aí, tem ainda mais uns 15 minutinhos, pelo menos, de bate-bola entre você e o João Brant aí. Fica à vontade. Não, eu ficaria umas 3 horas explorando o João aqui, mas daí o Lula vai ficar bravo com a gente, né? Não deixa o pessoal dele trabalhar. Não, acho que assim, para encerrar, eu queria sua opinião assim, qual é o espaço da sociedade civil nesse campo regulatório, né? Se há, qual é o papel, qual é o espaço? E a questão assim, faz sentido uma agência regulatória ou seria só mais um espaço institucional a ser capturado pelas big techs? Nós estamos falando de regulação de plataformas ou de IA ou dos dois, Edgar? De plataformas, preferencialmente. Tá. Primeiro, o processo da discussão de regulação de plataformas, neste momento, está no legislativo brasileiro. A gente, ano passado, construiu uma posição de governo e foi cobrado assim, mas por que vocês não fizeram uma consulta pública? Falei, porque eu estou pressionado pelo Arthur Lira, pelo Orlando, que era relator na época, pelos líderes, para mandar logo a posição de governo. Eu não tenho governabilidade sobre o processo. Se eu abrir uma consulta sobre a posição específica do governo em relação ao PL que já está na Câmara, eu vou tomar um baile, eles vão falar, obrigado, nós já estamos decidindo aqui, a hora que vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês batam na porta. Então tem um problema de, se você não está com governabilidade própria sobre o processo, você fica com mãos atadas em relação ao tipo de participação mais institucional. Mas isso não nos impediu de fazer consultas informais, de discutir o tema, de chamar determinados grupos que estavam querendo incidir para a gente, né, receber as contribuições, falar sobre a nossa posição, mudar posições do governo baseados em posições da sociedade civil. Então todo mundo que bateu na porta foi recebido e a gente fez alguns chamados de alguns processos, inclusive na discussão, por exemplo, de financiamento e sustentabilidade do jornalismo, direito autoral, etc. Então, acho que aqui tem um certo um caminho. Uma das opções que o governo avalia é ter uma atitude mais proativa nesse debate, já que a gente, depois de 1 ano e meio, o Congresso não aprovou, a Câmara não aprovou o PL 2630. Agora, isso depende também de combinar um pouco o jogo. Não adianta a gente fazer um movimento que pareça
que vire um exército de Brancaleone, entende? Quer dizer, a gente sair fazendo um negócio, faz uma consulta sobre um texto do governo, enquanto está lá a discussão rodando no Congresso Nacional, e se eles aceleram. Isso também é o tipo de debate que no meio do processo eleitoral gera muito ruído e pouca... Está todo mundo envolvido e acompanhando as eleições municipais. Então, acho que essa é a primeira pergunta. A segunda, em relação a órgão regulador. Nossa avaliação sempre foi, e segue sendo, que não faz sentido ter um órgão regulador para atuar sobre conteúdo dos usuários. Não faz sentido ter um órgão regulador que vai falar, esse post do Pitino, isso aqui está desrespeitando a legislação. Isso é uma decisão da justiça. Ou de instrumentos mais fortes de autorregulação das plataformas. Qual o papel de um órgão regulador? E sim, ele precisa existir. É um órgão regulador que acompanhe, supervisione e imponha sanções às plataformas digitais, na medida em que elas cumprem ou deixam de cumprir as regras que estão estabelecidas para elas, regras procedimentais. Então, por exemplo, eu preciso que elas estejam obrigadas a publicar um relatório de transparência, inclusive transparência algorítmica. Publicou? Ótimo. Não publicou? Sanção. Eu preciso que elas acompanhem o que a gente chama de riscos sistêmicos. Eu tenho um risco de a plataforma facilitar a disseminação de conteúdo ilegal racista, por exemplo. Então, ela estabeleceu determinados leitura de risco, estabeleceu medidas de atenuação que ela ia adotar. Não aplicou? Sanção. Dever de cuidado, dever de prevenir determinados crimes mais graves. Não realizou? Sanção. Então, esse tipo de coisa, sim. E aí é um órgão regulador que tem que cumprir esse papel, é assim que está acontecendo na União Europeia, é assim que está acontecendo no Reino Unido, e é assim que a gente imagina que deva acontecer no Brasil.